Olá, eu sou o professor Geraldo Repli Sobrinho e hoje nós vamos discutir um pouco sobre tensão pré-menstrual, que é uma síndrome que ocasiona uma gama de sintomas e que normalmente ele se torna muitas vezes incapacitante, trazendo bastantes transtornos para a mulher, para a família e o pior de tudo, geralmente é uma síndrome e sintomas que tem data e hora para acontecer e com uma periodicidade bastante frequente. Eu vou passar para vocês agora um pequeno filme para que a gente faça uma introdução e na sequência nós começaremos a falar sobre o tema. Você o quê? Helena, para de rir, pô. O negócio aqui tá sério. Calma. Olha, você vai fazer o seguinte. Bom, antes de mais nada, você já lavou as mãos? Já lavei. Isso é muito importante. Então você vai pegar... Sabe aquele estojinho rosa? Bom, tem um estojinho rosa aí dentro da bolsa. Você vai pegar um OB. Isso. Pô, Pegou? Pronto. Agora você arranca um plástico que tem no meio dele. É assim. Arranca, dá a volta, pronto. Tira. Aí você pega o plástico de baixo, retira. Você vai encontrar um cordãozinho azul. Um cordãozinho. Dá uma giradinha nele assim. Isso. Tira. Agora, segura nele, tira o outro plástico, tá bom? E você... Entendeu? Coloca. tá legal. Então, não, eu vou desligar porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tchau. Tá bom. Ai, cada uma. Ela sofre muito com a menstruação. Claro. Chamou, dona Helena? Cida, traz pra mim um saco de água quente, uns analgésicos, por favor. Tô me tendo, dona Helena. Tem isso todo mês e ainda não se acostumou? Aproveita e traz umas pedrinhas de gelo também, tá? Por quê? Vai misturar? Eu vou colocar no meu uísque. Uma se desfazer de novo feito geleia. O outro me dando pito por causa de rabo de elefantinho. Eu não sei, eu acho que ele toma café e que cor na mão. Também ignorou, Ana. Você é o companheiro dela, não eu. Tadinho. Tá dodói, querido, tá? Olha, eu não tinha ideia de que essa minha cara irônica era tão irritante. Você sabia que eu tô sofrendo? Eu não estou fazendo ironia, não. É que eu tô tão acostumada que tô achando engraçado você fazendo esse drama Não tô fazendo todo. drama nenhum. Eu não sou de fazer drama, não. Você acha que eu não aguento dor? Eu aguento, sim. Se você quiser, pode me dar um soco, que você vai ver que eu aguento dor. Não vou fazer nada disso, não. Acredito em você. Vou pegar um remédiozinho meu, tradicional. Isso vai passar. Calma. Vocês perceberam, né? O filme que nós passamos, ele é o Se Eu Fosse Você, onde há uma troca de papéis. O homem assume o papel da mulher e a mulher assume o papel do homem. Não querendo fazer chacota, mas muitas vezes é assim que, às vezes, ele é encarada, essa sintomatologia toda que a mulher acaba apresentando nesse período. E a ideia foi para que abríssemos a discussão sobre esse tema, né? Como o homem encara a tensão pré-menstrual, como a mulher encara esta tensão ou síndrome pré-menstrual. Então, como vocês estão vendo, a síndrome pré-menstrual é uma constelação de sintomas emocionais leves e moderados que interferem normalmente com a vida normal da mulher. E ele vem acompanhado de vários sintomas. E tem uma parte mais grave dessa síndrome que chama-se transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma forma severa da síndrome pré-menstrual. Ele vem acompanhado de labilidade do humor, a mulher vai da alegria para a tristeza em minutos, né? Normalmente a mulher fica bastante depressiva nesse período, fica muito irritável, ansiedade e eventuais também sintomas físicos, como veremos adiante, às vezes um turgor na mama, um pouco de dor, um desconforto abdominal, um inchaço maior, né? E principalmente o que incomoda demais é essa labilidade de humor. E os sintomas físicos, como eu já falei, pode ser acompanhado de edema, dores nas mamas, dores abdominais. Pelo histórico, em alguns escritos, nesse caso, Simonides era um autor satírico
antes de Cristo, mais ou menos 2600 antes de Cristo, né, que era esse livro, o Ensaio sobre as Mulheres, já citava algumas passagens em que caracterizava-se como uma alteração hormonal ou moral da mulher no período pré-menstrual. O Hipócrates, com o Tratado das Virgens, né, a doença das virgens, mais ou menos 600 a.C., também fala já alguma coisa sobre esta síndrome. Platão, Aristóteles, Plínio, todos eles têm algumas citações em que nos fazem inferir que mesmo desde aquela época já tinha algumas, já era retratada essa sintomatologia da mulher. Agora nós vamos fazer um paralelo. Se a mulher começar a apresentar esses sintomas aos 26 anos, mais ou menos, e nós calcularmos que dos 26 anos até a menopausa ela vai apresentar mais ou menos 200 ciclos, e que essa síndrome pode levar a alguma perda laboral ou até de sintomas, nós calculamos que ela pode acontecer de 1.400 a 2.800 dias, com prejuízo funcional e relacional. Isto, vocês imaginam o prejuízo, tanto para ela, para a família e para a sociedade, que pode ocasionar uma síndrome dessa magnitude e principalmente os casos mais graves. Existem alguns trabalhos, não são recentes, mas que eles descrevem aumento de crimes e prisões na mulher nesta época, né? Aumento de alcoolismo, falta à escola e ao trabalho, aumento de hospitalização por acidentes, admissões hospitalares em geral. E eu sempre brinco, né? Quando você estiver no trânsito dirigindo e você vê uma mulher atrás de você buzinando, brigando e tal, dê passagem. Porque se ela estiver eventualmente na síndrome pré-menstrual, ela às vezes perde a cabeça. E é aquela típica coisa, faz e depois se arrepende do que fez. Essa labilidade do humor é muito perceptível nessa época, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre os dados epidemiológicos. Aproximadamente 75% das mulheres vão apresentar algum sintoma nesse período menstrual durante a vida toda, né? Dessas, 40% caracteriza-se como síndrome de pré-menstrual nos critérios diagnósticos que nós vamos falar. E 5% delas são caracterizadas como um transtorno disfórico pré-menstrual, que é um número significativo se nós levarmos o contingente de mulheres no mundo, tá? Tem um trabalho do professor Barramontes em que eles compararam as mulheres latinas e as mulheres europeias. Como vocês podem perceber, esse quadrinho, o azul são as mulheres da América Latina e o roxo são mulheres europeias. Há uma discrepância de sintomas e se nós percebemos também na síndrome disfórica pré-menstrual também existe um aumento significativo de diferencial entre as mulheres latinas e europeias. Pode ser até pelo nosso próprio fato da nossa constituição, da caracterização do latino, né? Que é uma pessoa mais emotiva, então também pode ser este um dos motivos de ocasionar a síndrome. Quanto ao síndrome também podemos discutir um pouco sobre o impacto econômico, né? Como vemos aqui, o vermelhinho é a síndrome pré-menstrual e o verdinho seria os controles. Então, perda de mais 2 dias por mês de trabalho. Olha a diferença, existe uma diferença significativa. 5 dias ou mais por mês com redução de produtividade. Dificuldades ou ausência, faltas nas atividades da escola e no trabalho. Atividades sociais, quão significativo é esta alteração. E principalmente aqui uma coisa significativa, ela leva a algumas dificuldades até nos relacionamentos. Às vezes o marido, os filhos, e muitas vezes a mulher percebe, quem percebe a síndrome ou começa a relatar são os filhos, o marido. Fala, bom, você está naqueles dias, né, mãe? Ou as irmãs. Então, é muito importante que nós levemos isso em consideração. E como foi caracterizado isso? Existia uma grande diferença entre diagnósticos, né? Como nós podemos ver, é uma gama de sintomas. E foi feito um trabalho, uma reunião de grupo de especialistas na América Latina. Então não tinha uma certeza diagnóstica, quais os critérios utilizar, tá? Então tiveram várias discussões e
hoje nós seguimos o que segue o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras. Essa é uma caracterização, um diagnóstico da síndrome hoje. Então, que ela apresentaria um ou mais sintomas afetivos ou somáticos durante 5 dias que antecedem a menstruação. E, normalmente, nós levamos em consideração 3 ciclos prévios. Então, para caracterizar, eu estou falando agora na área do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, tá? Porque vocês vão ver mais adiante. É uma síndrome que tem uma caracterização também na psiquiatria. Então, é uma doença que é caracterizada nas 2 especialidades. E tem 2 CIDs diferentes, é muito interessante. Tá? Quais são os sintomas que nós consideramos para diagnósticos? Primeiro são os afetivos, que são, né, depressão, crises de raiva, irritabilidade, ansiedade, confusão e introversão. E também os sintomas somáticos, que são, pode ser mastalgia, distensão abdominal, cefaleia, edema das extremidades. Muitas vezes a mulher percebe que está para menstruar quando ela começa a sentir, ela fala, estou inchada, né? Ou até, muitas vezes até tem um pequeno ganho de peso. Isso já é, e aí, paralelamente a isso, começam a aparecer esses sintomas que já citamos. E, principalmente, para caracterizar a síndrome, quando a mulher menstruar, ele tem um alívio dos sintomas. Isso, então, como dissemos há pouco, você caracteriza todos aqueles sintomas e ele é aliviado pela menstruação. Tá? Importante, ela não pode estar tomando nenhum fármaco para a gente fechar mais ou menos o diagnóstico, não pode estar consumindo hormônios e não ter abuso de droga e álcool. E geralmente é reprodutível em alguns ciclos de registros prospectivos. Tá? E também a alteração no desempenho social e econômico. Isso é importante. Como eu falei para os senhores, essa síndrome é caracterizada tanto na ginecologia como na psiquiatria. Tá? Importante também, os sintomas são aliviados pelo ciclo da menstruação, né? Opa, eu voltei. Bom, como eu falei, a psiquiatria também ele caracteriza. Então, o Colégio Americano também de Psiquiatras, né, American Psychiatric Association, fez esse diagnóstico estatístico e manual Mental Disorder, que nós estamos vendo aí, que foi o DSM-3R. Inicialmente, em 1987, chamava-se como distúrbio disfórico da fase lútea. Teve uma revisão, eles fazem periodicamente revisões dos critérios. E em 1994 passou a se chamar distúrbio disfórico pré-menstrual, que seria o DSM-4R, que é como ele é caracterizado hoje pela psiquiatria. Quais são os critérios diagnósticos para a psiquiatria, né? É uma definição um pouquinho diferente do como nós caracterizamos o Colégio Americano de Ginecologia. Então a maioria dos ciclos do último ano, isso é uma caracterização pelo Colégio, pela Associação Americana de Psiquiatria, né? Em pelo menos 5 sintomas, que nós vamos ver mais à frente. Na última semana da fase lútea, quer dizer, na fase pré-menstrual, e com a melhora em poucos dias após o início da menstruação. Tá? E tem que estar, desses sintomas que vou mostrar agora, pelo menos um desses 4 iniciais, que são esses, né? Humor marcadamente depressivo e sensação de desolação. É aquela fase assim, nada está bom, tudo está ruim, o mundo vai acabar, é mais ou menos isso, tá? Ansiedade ou tensão marcante, quer dizer, ela fica bastante ansiosa. Labilidade afetiva, ela vai do humor alegre para tristeza em segundos, né? Raiva, irritabilidade, persistente e marcante, né? E principalmente aí que eu acho que é uma coisa importante, esses conflitos interpessoais. Então, caracterização pela Associação Americana de Psiquiatria, um desses 4 iniciais aí tem que estar presentes. Além desses, ela pode apresentar também menor interesse pelas atividades usuais, né? Quer ficar em casa, quer ficar quietinha, reclama bastante, né? Fica muito cansada,
falta de apetite, falta de energia, ela pode ter aumento de apetite ou diminuição. É uma coisa bastante diferente, né? Ela tem bastante sintomas assim. Pode dormir, ter muito sono ou ter insônia, né? E os sintomas físicos, como já falamos, sensibilidade mamária, cefaleia, edema, dor muscular, dor nas articulações e ganho de peso, tá? E a vontade enorme de comer chocolate também. Isso é uma coisa que muito significativo nesse período, tá? Além disto também, elas podem ter sintomas que interferem com o trabalho, escola, atividades do dia a dia e os relacionamentos. E nós temos que também diferenciar se esta paciente não tem algum outro distúrbio psiquiátrico. Se ela tiver algum outro distúrbio psiquiátrico que pode ser exacerbado pelo período pré-menstrual, nós não podemos caracterizar como uma síndrome disfórica pré-menstrual, tá? Agora eu vou falar como a gente pode fazer o diagnóstico, tá? Importantíssimo, como os senhores perceberam, o diagnóstico é eminentemente clínico. E aqui agora nós podemos ver essa tabela. É muito importante que ela mesma registre no dia a dia dela. Como os senhores podem ver, a gente pode dar uma tabela para elas, em que ela vai registrar fadiga, o inchaço, sensibilidade mamária, insônia, irritabilidade, desejo por chocolate, estresse, tristeza, falta de apetite, falta de concentração, todas essas coisas. E assim, a bolinha é quando é um sintoma leve, um meio quadradinho preenchido seria um sintoma moderado e um sintoma intenso. Como os senhores podem ver, o período menstrual, né, o ciclo menstrual, e aqui vai até uma brincadeira e até às vezes que nem nesse caso, essa paciente, ela está menstruando próximo aqui, né, nesse período, e ela provavelmente está menstruando 2 vezes no mês, que é normal, e isso também nós temos que deixar bem claro, porque às vezes ela pode menstruar 2 vezes no mês, que são os ciclos de 28 dias. E os senhores vão perceber, com o passar do tempo, na sua clínica ou na sua vida diária, quando ela começa a preencher esse quadro, ela mesmo se dá conta de quanto que ela sofre com isto. E muitas vezes passa despercebido, porque é tão frequente que nem repara, né? E quando para se observar um pouco, quando faz uma tabela desta, é muito interessante, porque ela começa a se olhar. E aí a família começa a colaborar, né? Porque fala assim, tá vendo, mãe, ou irmã, sei lá, você tinha um período que você fica intragável, né? É muito difícil até de conversar com você, até no local de trabalho, os colegas de trabalho. Então, a hora que ela começa a preencher este tipo de tabela, ela começa a se atentar por esses problemas, tá? Nós vamos fazer um esqueminha rapidinho aqui de tratamento, né? Quais são as formas de tratamento preconizadas hoje? Mudança de estilo de vida, cálcio, magnésio, existem alguns trabalhos que mostram favoráveis ou contra isto, também pode ser utilizado. Anticoncepcional hormonal oral, muitas vezes ajuda. E hoje, pela gama de anticoncepcionais que nós temos, a gente pode escolher um que se adapte melhor para cada paciente e tentar acertar um que ela se sinta bem, né? Desde que ela esteja candidata a usar o anticoncepcional. Fitoterápicos, não existem evidências fortes para isso, mas a gente percebe de uma forma empírica que muitas vezes ele pode funcionar. Supressão da ovulação seria uma coisa mais assim agressiva, né, que seria praticamente ela usaria os análogos, né, que pode provocar nós chamaremos de uma menopausa química, né? Seriam quadros extremamente graves. A progesterona muitas vezes funciona bem. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina também funcionam muito bem para isto. E os ansiolíticos, tá? Então vamos falar um pouquinho. Em termos de tratamento, o que nós podemos fazer de intervenções não medicamentosas? Alterar estilo de vida, fazer exercício físico, mudança de alimentação, tá? Uma dieta com suplementos, com cálcio, magnésio, vitamina B6 ajuda bastante. Começar a comer bastante vegetais, frutas ajuda muito. E em casos mais assim, importantes, uma terapia cognitiva, que isso também ajuda bem, tá? Algumas evidências não são muito fortes,
mas no dia a dia você vai percebendo que às vezes algumas delas podem funcionar. E em termos de intervenções medicamentosas, o que nós podemos fazer? Né? Ansiolíticos, ajuda bastante. Os agonistas do GNRH, como eu falei para vocês lá atrás, isso aqui você praticamente provocaria uma menopausa química, uma coisa bem agravada, né? O danazol também. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina funcionam muito bem, e os anticoncepcionais hormonais orais, e podemos muitas vezes associar algumas coisas desses medicamentos. Tá? Vou falar um trabalho publicado no JAMA, né? Que foi um comparativo entre alprazolam, progesterona e placebo. Muito interessante. Né? Como nós podemos perceber, o placebo é o vermelhinho, o progesterona é o amarelo e o alprazolam o verdinho. Então, ele teve uma resposta significativa ao uso do alprazolam, tá? Em relação ao placebo e à própria progesterona natural. Com a progesterona teve uma melhora, mas teve uma melhora mais significativa neste trabalho sobre o uso do alprazolam. Esse medicamento foi utilizado do 18º dia, né, até o 2º dia pós-menstrual. Foi feito um outro trabalho, foi feita uma meta-análise, né, foram feitos 15 estudos, 570 pacientes em tratamento, 435 placebo, um total de 904. Né. Foi feito um comparativo entre fluoxetina, sertralina, proloxetina e citalopram. Como vocês podem perceber, com todos eles houve melhora dos sintomas, tanto físicos quanto os sintomas humorais. Aqui só os sintomas físicos teve uma melhora significativa, e os sintomas comportamentais também teve uma boa melhora, uma melhora significativa com o uso desses medicamentos, independente de qual deles nós usamos. A própria irritabilidade também teve uma grande melhora. Tá? Tem foi feito um outro estudo randomizado, né? Foram escolhidos 31 estudos randomizados pela Cochrane Library, e 15 deles foram elegíveis para esse estudo aqui. Então, a melhora foi significativa em um N de 844 pacientes. Tá? Não foi um trabalho financiado pela indústria farmacêutica, que isso também ajuda bastante, não ter nenhum viés para algum tipo de medicamento ou algum tipo de resultado. Esse trabalho foi feito um estudo entre uso intermitente, quer dizer, usar na segunda fase do ciclo, ou usá-lo diariamente, todos os dias do mês. E como os senhores podem perceber, não houve alteração significativa. Esse gráfico de cima foi o uso intermitente, e o gráfico de baixo foi o uso contínuo, sem diferença significativa no uso contínuo, ou no uso contínuo, perdão, ou no uso intermitente. Do uso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Mas, como tudo, tem um efeito colateral. E qual deles? Né? Foi feito um outro estudo, nesse próprio estudo, comparativo entre os inibidores, teve um aumento significativo da diminuição da libido, um aumento do cansaço, insônia, como os senhores podem perceber, de 17% contra 7% do placebo, cefaleia praticamente sem diferença significativa, a diminuição de concentração teve um aumento significativo, e a náusea nas usuárias teve um aumento significativo. Então é hora da gente pesar entre os efeitos colaterais e o uso dos medicamentos. Então aqui é mais um trabalho, né? Então, resumindo, eles são eficazes para transtorno disfórico pré-menstrual e a síndrome pré-menstrual intenso. Eles melhoram o componente depressivo, ansioso, porém, não podemos esquecer a disfunção sexual, a anorgasmia, a diminuição da libido. E principalmente no nosso meio, né, a resistência das pacientes em usarem um antidepressivo. É muito difícil eles aceitarem com muita facilidade. Tá? Tem um outro estudo feito com um anticoncepcional, foi feito entre o uso da drosperinona, né? Ele foi um estudo multicêntrico, duplo cego, placebo controlado, com um N de 450 mulheres, 3 ciclos de tratamento. Então, como os senhores podem perceber, o verdinho é o uso do anticoncepcional, o amarelo é o placebo. Teve uma melhora significativa também importante entre irritabilidade,
diminuição da ansiedade, tensão, teve uma melhora também da alteração de apetite e sensibilidade mamária e cefaleia. Tá? E agora, finalizando, eu gostaria de mostrar para vocês um quadro esquemático como proceder ao tratamento, né? Então, se a paciente deseja engravidar, se não, ela é candidata a anticoncepcional oral, ok? Aí, pelas intensidades dos sintomas, nós poderemos associar mais alguma coisa. Então, ou anticoncepcional hormonal oral, mais drosperinona, com dosperinona, perdão, e o uso também de os inibidores seletivos da serotonina, buspirona ou qualquer coisa desse tipo, dependendo da intensidade. Se só o anticoncepcional não resolver, podemos associar. Se forem sintomas severos, é importante o uso do anticoncepcional mais os inibidores seletivos. Se ela não é candidata, então a gente tem que indicar um outro método anticoncepcional. Tá? E, dependendo da intensidade dos sintomas, se forem leves a moderadas, mudança de estilo de vida, os inibidores da reabsorção da serotonina são bastante indicados. Se forem sintomas severos, mudança de estilo de vida, sempre, como os senhores podem perceber, a mudança de estilo de vida é muito importante, porque isso ajuda bastante a melhora, né? A prática de esportes, além do próprio relaxar natural da prática de esportes, é muito importante que vocês preconizem isso para suas clientes futuras. Mudança de estilo de vida, como já falei, os inibidores os inibidores seletivos ou o alprazolam. Bom, senhores, muito obrigado, eu agradeço e coloco à disposição o nosso departamento para que vocês possam tirar dúvidas ou que nós possamos resolver algumas pendências que por acaso advirem desta nossa pequena contribuição sobre a síndrome pré-menstrual.